Hoje nós vamos falar sobre átomo. Bom, o átomo é uma partícula muito pequena, formado por um núcleo e uma eletrosfera, sendo que o núcleo é 10.000 vezes menor que a eletrosfera. No núcleo tem prótons e nêutrons, mas o próton é positivo e o nêutron é nulo, ou seja, o nêutron não tem carga. Já na eletrosfera, temos os elétrons, que têm carga negativa. As partículas fundamentais do átomo são os prótons, nêutrons e elétrons. Partículas fundamentais são aquelas que fundamentam o átomo. A massa de um próton é relativamente igual a 1 e sua carga elétrica tem valor relativo mais 1. Então, carga positiva. O nêutron tem massa relativa igual a 1. E, como mencionei, ele não tem carga. Então, o valor relativo da sua carga elétrica é igual a 0. O elétron tem uma carga elétrica negativa. Então, o valor relativo da sua carga elétrica é menos 1. E o elétron tem uma massa relativa igual a 1 dividido por 1840, porque a massa do próton é 1840 vezes maior que a massa do elétron. A massa do átomo está praticamente toda concentrada no núcleo. Um átomo neutro tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. O número atômico é representado pela letra Z maiúscula. Ele identifica quantos prótons um átomo tem. Então, o número atômico é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Agora, o número de massa é representado pela letra A maiúscula, identifica a quantidade de partículas que tem massa. O número de massa é a soma das quantidades de prótons e nêutrons. E como está representado, o elemento químico apresenta um índice superior à esquerda, que é a massa, então o A ali em cima em roxo é a massa, e o índice inferior à esquerda se refere ao número de prótons. Por definição, o elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Aqui temos exemplos de elementos químicos. Hidrogênio, aí, né, começando ali na parte superior, como vocês estão vendo, é o H, e aí tem 1 e 1. Um em cima e um embaixo. Isso significa que o 1 de cima representa o número de massa e o 1 de baixo representa o número atômico. Então, qual a quantidade de prótons que temos nesse elemento químico? 1. Quantidade de elétrons, 1. E a quantidade de nêutrons, 0. No carbono ali, que tem 12 e 6, quantidade de prótons vale 6, né, que é o número atômico, na parte inferior ali. Nêutrons, a quantidade é 6 também, e elétrons, 6 também. Lembrando que o número de massa é a soma do número de prótons mais número de nêutrons. E aí, nesta folha, nós temos exemplos de elementos químicos. E o H é o símbolo, né, do hidrogênio, porque o símbolo é uma abreviação do nome do elemento. O C, no caso, é uma abreviação do carbono. O Na é o símbolo do sódio, né, uma abreviação do nome do sódio, que é, qual é o nome do sódio? Nátrium. Porque o símbolo, às vezes, deriva do nome latino do elemento. Então, o nome latino do sódio é natrium.
A teoria dos quarks diz que existem 12 partículas elementares, sendo que 6 dessas partículas são leptons e as outras 6 são os quarks. Na primeira coluna, a gente vê aí a carga elétrica da partícula e, entre parênteses, a gente tem a massa da partícula. Dois tipos de quarks, o up para cima e o down para baixo, formam os prótons e os nêutrons. Então, o up e o down formam prótons e nêutrons, tá? Up e down são dos quarks, beleza? Então, o que são esses up e down? São dois tipos de quarks e formam os prótons e os nêutrons. O up tem carga mais 2/3, como a gente vê aí na tabelinha. Enquanto o down tem carga menos 1/3, como a gente vê aí na tabelinha também. O próton é uma junção de 2 up e um down. Então, próton são 2 up e um down. O nêutron é a junção de um up e 2 down. Então, quando eu tenho 2 up e um down, próton. Quando eu tenho um up e 2 down, nêutron. Exercícios. Beleza. Entre as espécies químicas, as que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são. Bom, para achar número de nêutrons, basta subtrair o número de massa e o número de prótons, o número atômico. Lembrando que o número de massa fica na parte superior do elemento químico e o número de prótons, o número atômico, fica na parte inferior. Então, o primeiro elemento tem o número atômico igual a 5 e a massa igual a 9, o B. Se a gente for fazer N é igual a menos E, o A é 9, que é a massa, menos 5, que é o número atômico. Vai resultar 9 menos 5 vai dar 4. 4 nêutrons. Então, a gente já exclui esse primeiro elemento porque ele quer 6 nêutrons. No segundo elemento, o número de massa vale 10 e o número atômico vale 5. 10 menos 5 vai dar 5. Então, já excluímos a segunda possibilidade também, porque a gente quer achar 6 nêutrons. A terceira possibilidade do B temos número atômico valendo 5 e número de massa vale 11. 11 menos 5 vai dar o número de nêutrons, que é igual a 6. Então, esse elemento químico B, que tem número atômico 5 e número de massa 11, é uma opção aí que a gente encontrou dentre a resposta correta, né? Porque tem 6 nêutrons. Então, a gente já exclui de alternativa, já excluímos a A, já excluímos a C, já excluímos a D e já excluímos a E. Então, ficamos com a B. Vamos fazer o cálculo aí dentre os elementos C, tá? Então, assim, esse primeiro elemento químico C, que tem massa valendo 10 e número atômico valendo 6. 10 menos 6 resulta em 4. 4 nêutrons. Já excluímos esse primeiro C. O segundo C, a gente tem número de massa valendo 12 e número atômico valendo 6. 12 menos 6 vai resultar em 6 nêutrons. Então, esse segundo C, que tem 12 em cima e 6 embaixo, é o que a gente está procurando. Então, B de bola. Observe as peças de dominó a seguir. Ao determinar o valor de x e analisando a configuração dos dois átomos a seguir, podemos afirmar que... Vamos lá. As peças do dominó, essas partes de cima aí da peça do dominó, se a gente for ver, ó, começa aí, primeira peça 2, depois 4, 1, 5, 3. Tá. As partes de baixo são 3, 5, 2, 6 e x. Então, pela lógica, pelo raciocínio lógico, infere-se que os números da parte de cima são menores em uma unidade que os números da parte de baixo. Então, a gente tem na primeira peça 3 embaixo, 2 em cima.
Então, 3 é uma vez maior, uma unidade maior que o 2, né? 2 mais 1 vai dar 3. Se a gente for observar, então, os números da parte de cima mais 1 resultam nos números da parte de baixo. Seguindo essa linha de raciocínio, o x vale 4, porque se 3 nessa peça aqui que tem o x, né, a gente tem que somar 1, 3 mais 1 vai dar 4, então o x vale 4. Se o x vale 4, a gente vai ter que fazer a conta do elemento, da massa do elemento A, do número atômico do elemento A, e depois fazer o mesmo para o B. Fazendo a conta, o número de massa do elemento A vale 8x. Então, 8 vezes 4 vai dar 32. O número atômico do elemento A vale 4x. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, o número atômico do elemento A é igual a 16 e o número de massa do elemento A é igual a 32. Para o elemento B, o número de massa é igual a 10x menos 4. 10x menos 4, substituindo o x pelo 4, o número de massa vai resultar em 36. E o número de prótons, o número atômico do elemento B, vale 4x, assim como no elemento A. Então, se o elemento A vale. Se o número atômico do elemento A vale 16, então o número atômico do elemento B vale 16 também. Vamos calcular o número de nêutrons de cada um? Bom, para o elemento A, lembra que o número de nêutrons é igual a A menos Z. A, número de massa, Z, número atômico, número de prótons. Número atômico do elemento A é 16, número de massa 32. 32 menos 16 resulta no número de prótons, que é igual a 16. Então, 16 nêutrons tem o elemento químico A. O elemento químico B tem 36 no número de massa e 16 no número atômico. 36 menos 16 resulta no número de nêutrons e vale 20, tá? Então, vamos analisar as alternativas. A e B não pertencem ao mesmo elemento? Falso. O número de prótons dos dois átomos é igual a 15? Não, o número de prótons é igual a 16. C. O número de nêutrons do átomo B é 20? Sim. Lembra que nêutrons é igual a número de massa menos o número atômico. 36 menos 16 é igual a 20. D. O número de massa do átomo A é 3? Não, o número de massa do A é 32. E E, falsa também. Então, ficamos com a alternativa C.